Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre como os algoritmos não são neutros e podem replicar e propagar o ódio nas redes sociais. A gente conversa também sobre esse culto à magreza extrema e como ele pode provocar transtornos alimentares. Nas nossas reportagens a gente traz o Julho Amarelo, esse momento de campanha de conscientização sobre as hepatites virais, e fala também sobre como as redes sociais têm influenciado o posicionamento político de jovens brasileiros. Então você já sabe, prepara, pega o teu café, se aconchega e vem conferir com a gente esse conteúdo que está muito rico e que a gente preparou com muito cuidado para você. No mundo digital, a tecnologia está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Mas será que os algoritmos que definem o que vemos nas redes sociais, quais conteúdos ganham destaque e até mesmo como somos classificados são realmente neutros? Ou eles também podem reproduzir preconceitos e ampliar desigualdades? É sobre esse tema cada vez mais atual e necessário que vamos conversar hoje aqui no Papo com Ela. E a nossa convidada é a professora, pesquisadora e autora Bruna Irineu, que acaba de lançar o livro Violência Algorítmica e Vidas LGBTQIAPN+, ensaios sobre tecnologia, poder e resistência na era digital. Professora Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco mais sobre esse último livro que foi lançado, que é o Violência Algorítmica e Vidas LGBTQIAPN+, ensaios sobre tecnologia, poder e resistência na era digital. Eu queria que a gente começasse explicando como se constrói essa violência algorítmica nesse universo que a gente vê cada vez mais permeado pelas redes sociais, sob o comando das Big Techs? Primeiro, agradecer o convite, a possibilidade de diálogo com você, Michele. Um prazer enorme estar aqui e levar essa discussão para a sua audiência, né? Uma discussão tão cara para nós, que estamos trabalhando com pesquisa nesse debate, independente do recorte, né, que a gente faça populacional, né? Eu tenho falado que esse livro é um livro muito importante para pessoas LGBTQIAPN+, para pessoas que atendem a população LGBTQIAPN+, mas para pessoas que não são LGBTQIAPN+, porque a gente tem uma ausência de informação, de literacia no que é o algoritmo. Né? O que é essa arquitetura digital que está por trás daquilo que a gente às vezes ouve falar a caixa preta, né? Existe um processo de programação, né, das plataformas, da inteligência artificial, né, um processo de treinamento, de capacitação que é profundamente humano por trás dessa arquitetura. Quem decide a programação, quem escolhe o design dessas plataformas somos nós, pessoas humanas, né? A despeito, né, do que a gente pode falar, né, de processos onde a inteligência artificial tem alguma capacidade de reprogramação própria, né, a IA generativa, né, como a gente tem chamado, o passo inicial e o final é sempre regulado pela decisão humana. Então, esse é um ponto importante dessa conversa, porque às vezes a gente tem uma compreensão de que o algoritmo, as tecnologias de maneira geral, elas são neutras, e elas não são, né? Elas não têm nada de neutras, elas são comandadas por quem financia, e quem financia essas decisões são as grandes corporações de tecnologias, que são pequenos conglomerados de pessoas muito contáveis, né? São poucas pessoas, cujo interesse é o lucro acima de qualquer coisa. Então, por isso que o design dessa plataforma é um design que te fixa, que você continua ficando ali. E a gente tem pouca compreensão de que cada like, cada clique, cada compartilhar que a gente faz dentro dessa plataforma, seja ela no Instagram, Facebook, LinkedIn, Grindr, Tinder, enfim, qualquer ação, você está, de alguma forma, doando gratuitamente teus afetos, toda a sua cognição está compartilhada nesse processo. E nós não sabemos, né? Recentemente,
Um caso que eu acho que é bem emblemático talvez as pessoas lembrem do jogo do Pokémon Go, né? Que você tinha que capturar o Pokémon nos lugares. Exatamente. Muita gente ia pro Parque Mãe Bonifácia fazer a captura dos Pokémons, etc. Foi um jogo que foi muito famoso, né? Há uns 10, 15 anos atrás. Todos os dados que foram contabilizados, agregados, né, e ficaram ali no banco de dados daquela empresa que era proprietária do Pokémon, foi vendido, né, e passou a ser utilizado como um instrumento belicoso, né, para guerra Israel-Palestina, agora recentemente. Então a gente tem na nossa mão algo que parece profundamente inofensivo, mas cujos dados podem ser vendidos a qualquer momento e servir para nos perseguir, né? Servir para colaborar com um processo de guerra, né? E eu acredito que a maior parte de nós não assinou nada que dissesse que a gente doa os nossos dados em prol de uma tecnologia belicosa, uma tecnologia que sirva para a guerra, né? Então isso é muito, muito sério. Então é disso que nós estamos falando, da seriedade dos processos que envolvem o design arquitetônico das plataformas, as quais a gente não decide. Então a gente pode pensar, Bruna, que já que esse processo começa e termina por decisão humana, por mais que a gente tenha tecnologia envolvida nisso, a gente está falando de replicar no algoritmo situações discriminatórias, de racismo, de violência, que já existem na nossa sociedade, também nesse ambiente que é digital, que é virtual. Exatamente. Uma das coisas que a gente tem batido assim duro é que muitas vezes a gente vai encontrar nomeado, né, de falha técnica, de viés algorítmico, o que de fato é racismo algorítmico, LGBTfobia mais algorítmica, misoginia algorítmica. Porque o que a gente tem é uma estrutura, né, misógina, sexista, racista, classista, LGBTfóbica, que é potencializada pela tecnologia. Né? Então não é a tecnologia que inventa todos esses processos de discriminação, preconceito, desigualdade, mas ela potencializa, porque é uma ferramenta que não está na mão dos segmentos mais vulnerabilizados, que não tem uma regulação dos estados-nação, né? E um dos pontos que a gente tem discutido, não só eu e Larissa aqui nesse livro, mas Tarcísio Silva, que é um pesquisador importante para a discussão do racismo algorítmico, Walter Lippoldt e Davidson Faustino, que tem discutido sobre colonialismo digital, é de que discursos de ódio, eles têm uma grande adesão nesse ecossistema platafórmico, né, dessas redes todas. Então, quando a gente denuncia, dificilmente aquele conteúdo cai. Mas quando se trata de uma exposição de imagem, né, de uma pessoa negra, de uma pessoa gorda, um beijo entre mulheres, um beijo entre pessoas trans, ao receber a denúncia, as plataformas caem esse conteúdo muito rapidamente. Há pouco, aqui na parada em Cuiabá, nós saímos, eu e minha companheira, numa imagem, né, de um beijo em cima de um jipe, que nós fomos para a parada com o jipe, e isso foi capa em muitas postagens, né, de quem tinha feito a fotografia da própria parada. Em menos de 4 dias, essa imagem caiu, a postagem caiu, né, e as pessoas repostaram novamente, denunciando que tinha caído o conteúdo. No mesmo dia da parada, existia um senhor do segmento, né, conservador fazendo vídeos, né, com faixas dizendo que não existe criança trans, fazendo o ativismo conservador dele na parada, e ele faz a filmagem, e essa filmagem dele vai para um Reels, e algumas pessoas do movimento denunciam porque acharam que essa postagem estava violenta com a comunidade LGBTQI+, e essa postagem não caiu até hoje. Né, já tem mais de 10 dias. Então essa é a diferença, né, para a gente entender em termos de ilustração, de exemplo, o que é o domínio, né, de uma tecnologia que não está a favor dos segmentos vulnerabilizados socialmente. E se a gente pensa nessa perspectiva, professora,
isso faz? Porque você disse assim, o discurso de ódio toma volume. Não é que ele nasce na rede, mas Exato. ele se esparrama e ele toma volume porque engaja. O que explica esse grande engajamento desse tipo de conteúdo e qual é o reflexo que a gente tem aqui no dia a dia, no mundo real, né? O que é possível perceber? Esse ódio, essa violência que aqui se perpetua também se dissemina com mais velocidade no mundo real? Hoje a gente não consegue mais falar em mundo online e offline, né? Tá tudo muito conectado, né? A gente consegue observar algumas diferenças, assim, em termos de nuvem de movimentação, né? Então, por exemplo, um ataque de ódio coordenado, né, nas redes sociais tem uma proteção maior para quem está cometendo o crime, porque você pode ter um perfil fake, e isso dificultar localizar. Num ataque de ódio coordenado na vida concreta, né, presencialmente, é mais passível de se encontrar, né, a pessoa que está cometendo o crime. Claro, é possível também não encontrar, mas a chance é um pouco maior. Então a gente tem diferenças, né, em ataques coordenados, mas o fato é que essas plataformas, elas lucram com o ódio, porque o ódio te mantém na plataforma. Seja você uma pessoa que está se defendendo do ódio, e aí essa sensação de necessidade de se defender daquele comentário e de marcar uma posição contrária àquele discurso de ódio, te fixa naquela plataforma, você vai no comentário e você entra também nessa discussão. A mesma coisa, os discursos de ódio. Ali, como tem um espaço de impunidade, as pessoas se sentem muito mais confortáveis para deixar e disseminar seu ódio ali naqueles comentários, né? Você tem exatamente a possibilidade de ter um perfil fake, né? De não precisar colocar seu rosto, né? Na vida do dia a dia, todas essas violências, elas são crimes, né? O racismo é crime no Brasil, a injúria racial é crime no Brasil, a LGBTI+fobia tornou-se crime no Brasil há mais de 5 anos, com um adendo na lei CAO, na lei do racismo, né? Do mesmo modo que vem se movimentando também para que os discursos misóginos se tornem crime no Brasil. Então, as redes proliferam o discurso de ódio com uma força maior, porque interessa a elas a permanência das pessoas na rede, né? Mas também porque as pessoas se sentem mais confortáveis para violar e violentar do que na vida real, porque na vida real tem uma legislação mais forte. Então, no virtual, as legislações ainda são muito frágeis. E o fato das proprietárias dessas plataformas não serem brasileiras, né, estarem fora do país, dificulta os processos de regulamentação. Papo que começou há muito pouco no Brasil, né? Embora a gente tenha uma regulação da internet com mais de 10 anos, né, o Marco Civil da internet, esse avançado que a gente se encontra do mundo da tecnologia e da era digital tem exigido reformulações daquele Marco Civil, né? E os temas de racismo, LGBTfobia, misoginia, gordofobia, capacitismo ainda não apareciam naquele Marco Civil na forma como hoje a gente consegue entender que podem aparecer nas redes. E para combater isso, acredita que o caminho é basicamente a regulação, a regulamentação dessas redes, ou a gente precisa trabalhar também, Bruna, de forma mais incisiva nesse letramento digital? Eu acho que são muitas frentes, Michele. Assim, a literacia é fundamental, né? Esse letramento, né? A gente tem acompanhado um aumento enorme de pessoas, especialmente acima dos 50 anos, tomando golpes, né, digitais. Isso precisa, né, se tornar algo mais recorrente no nosso dia a dia, nas nossas trocas, nas nossas partilhas intergeracionais. E é um ponto, né? Entender o que significa um clique, o que significa seguir um perfil, deixar de seguir um perfil, também faz parte. Então, todo esse investimento de letramento é fundamental. Termos
mais amplos, a regulação é fundamental. Então, pressionar os parlamentares, esse ano é ano eleitoral. Então, assim, o que o deputado estadual, a deputada federal, o governador, o senador que você está votando pensa sobre a regulação das plataformas, né? É fundamental conhecer o que essa pessoa pensa, porque a gente tem um parlamento que está muito refém do lobby das big techs. E quanto mais forte esse lobby menos a gente vai ter autonomia para manutenção mínima da nossa soberania. Nós somos um país com a soberania digital muito baixa, de acordo com os indicadores de uma pesquisa coordenada pelo Sérgio Amadeu e pelo Lin Xiong, que fizeram um estudo interessantíssimo para entender o que a gente tem em termos de soberania no Brasil. Então, a regulação é a ponta do iceberg, né? A regulação dos discursos de ódio, das plataformas, né? Quanto tempo essa plataforma tem para retirar, para ofertar, né? A possibilidade também da pessoa se defender quando ela tem um conteúdo retirado, né? Porque isso acontece de muitas formas injustas, né? A retirada do conteúdo, como eu disse, do beijo, né? É injusto retirada, é uma forma de afeto, né? Tem inúmeros conteúdos violentos que seguem na plataforma, né? Mas a gente precisa investir em produção de software e hardware nacional. A gente precisa investir em infraestrutura de dados, cabeamento. Nós somos um país que tem servido todos os nossos recursos naturais estão plena disposição das grandes corporações de tecnologia, os nossos minérios, a nossa água, né? Muitas empresas estão vindo colocar data center no Brasil, ali no Ceará, o TikTok estava, né, tentando colocar ali um data center, né, e isso consome energia, consome água, consome nossos bens primários e impacta a qualidade de vida de quem mora no entorno, né? Exatamente. E nós não temos produção própria, ou seja, nós não temos cabeamento, nós temos a fonte para fazer isso. Além disso, nós precisamos investir em recursos humanos. Nós precisamos investir em mais mulheres nas ciências STEAM, né? Nós precisamos de mulheres engenheiras, nós precisamos de pessoas LGBTI, engenheiras de dados, nós precisamos de pessoas negras, indígenas, né? Que estejam à frente dessa produção, dessa programação, né? Para que as comunidades mais atingidas com os discursos de ódio possam também produzir resistência com mais tecnologia, com mais acesso à tecnologia. Então, investir em recursos humanos também é fundamental. Então a gente tem infraestrutura de dados, software, hardware. A gente parou de falar em software livre, né? No início da década passada, a gente falava muito de software livre, as universidades estavam se aproximando, né, dos programas de software livre, e esse papo meio que morreu, né? A gente precisa retomar isso. Hoje, as universidades brasileiras, mais de 90% delas, está completamente refém das nuvens ou da Microsoft ou da Google, né? Então, a gente precisa de autonomia, autodeterminação em relação aos dados, a nossa infraestrutura de dados. Então, a regulação é a pontinha do iceberg, mas a gente tem um caminho enorme para dar conta de construir soberania digital no país. O título do livro fala sobre resistência, né? Poder e resistência na era digital. Além de todos esses pontos que você trouxe para a gente, que seriam caminhos para a gente reverter um pouco desse contexto violento que existe na rede, existe algo que nós façamos ou que a gente possa adotar como postura individual, Bruna, que simboliza essa resistência nesse universo digital? Bem, como postura individual, o que a gente tem convocado, né, é que a gente siga, compartilhe, consuma conteúdo produzido por pessoas dos segmentos mais atingidos por esses discursos de ódio. Então sigam pessoas LGBTQIA+, sigam criadores de conteúdo negros e negras, né? Sigam mais mulheres que discutem, né, a questão da violência de gênero, né? Sigam pessoas indígenas que estão produzindo conteúdos, né? Sigam também os perfis de organizações da sociedade civil, né? Que é uma forma de fortalecer esses conteúdos, porque são conteúdos que encontram muito mais dificuldade de sair da bolha, né? E conseguir um engajamento real e viralizar,
do que conteúdos que não são de segmentos vulnerabilizados, né? Que não são dos segmentos LGBTQIA+, indígenas, negros e negras, etc., né? Feministas, enfim. Então, como postura individual, esse é um caminho, né? Mas é bacana a gente dizer que, em meio a esse caos, tem muita gente produzindo resistência, né? E aqui no livro a gente cita alguns exemplos, mas vale muito, né, conhecer alguns deles, né? O livro está para download gratuito também, né? Então é possível baixá-lo no ResearchGate ou no link da minha bio, @brunairineu, acha lá o link na bio. Por exemplo, Código Não Binário é uma organização que tem produzido uma inteligência artificial que se chama Tibiriá, que é em homenagem ao Tibira, que é considerado o primeiro indígena com práticas, né, homossexuais, gay, enfim. E essa IA, ela foi treinada para capturar discursos de ódio contra pessoas LGBTQIA+. É um coletivo que tinha um podcast. Esse podcast, ao fazer uma entrevista com o Júpiter, que é um artista transmasculino, ao fazer essa entrevista, o Júpiter se coloca como um boiceta, né, como uma identidade boiceta. Esse termo vaza para a extrema-direita e a extrema-direita começa a fazer vídeos jocosos, né? E ele ganha uma hipervisibilidade, né? Porque muitas pessoas passam a conhecer o perfil dele, mas ele também passa a ser muito atacado. Então, o Código Não Binário vai, a partir desse caso, testar, treinar essa IA para recolher esses discursos de ódio e também, junto com o mandato da Erika Hilton, né, estão processando a Meta, né, e pedindo um valor considerável, né, financeiro como multa, em razão, né, da manutenção desses discursos de ódio por tanto tempo na plataforma sem retirar, né? Então tem caminhos de resistência de uma produção coletiva, mas também de uma produção que cobra legalmente as plataformas. Então são bons exemplos para a gente entender. Eu gosto sempre de dizer que a gente também tem formas de se proteger do discurso de ódio, né? Se alguém foi lá no teu comentário, foi no teu post e te ofendeu, faça print, né? Porque às vezes a pessoa pode excluir, né? Denuncia no botãozinho onde você clica ali nos 3 pontinhos, tem um lugar para você denunciar, relata esse problema. Você pode também denunciar nas delegacias de crime cibernético, né? Então tem um caminho que a gente também pode fazer e o diálogo com os movimentos sociais é fundamental. Então tem muitas organizações que estão cuidando disso, que estão fazendo monitoramento, né? Claro que elas não vão fazer justiça, né? Mas elas vão monitorar e podem, né, abraçar o seu caso, né, de alguma forma, né? E isso pode ser profundamente interessante e estimulador de uma coletividade, né? A gente está numa plataforma que nos liga muitas pessoas, mas às vezes a gente está disperso do ponto de vista da organização política, né? Então, fazer todo esse cuidado pode ser um caminho também para se proteger, né? É importante também dar conta disso, né? Bruna, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho e o papo está sempre à disposição para a gente trazer essas discussões para o nosso público. Obrigada, agradeço demais a oportunidade. Intervalo, a gente volta já. Nos últimos meses, um fenômeno tem chamado a atenção de especialistas em saúde e comportamento, a volta da valorização da magreza extrema. Impulsionada pelas redes sociais, pelo uso cada vez mais frequente de medicamentos para emagrecimento e por um fluxo constante de imagens que parecem estabelecer um padrão quase inalcançável, essa tendência tem levantado um importante alerta sobre seus impactos na saúde mental e na relação que as pessoas desenvolvem com o próprio corpo. Para conversar sobre esse tema tão recente, nós recebemos hoje aqui no Papo com Ela a psicóloga Alexia Zain, ela que é especialista em obesidade, emagrecimento e transtornos alimentares. Alexia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar desse movimento que já existiu, tinha amainado e volta com força total nesse momento, que é esse culto à magreza extrema, né? Muito propiciado também por essa infinidade de medicamentos que hoje estão disponíveis no mercado. Qual é o prejuízo disso
e quanto isso também contribui para o surgimento de transtornos alimentares? A gente vê que o uso das medicações anti-obesidade tem sido uma grande revolução, principalmente quando a gente fala da obesidade, que trazem muitas doenças. Mas quando a gente vê que outras pessoas também estão tendo acesso a essa medicação, né, e fazendo uso, muitas vezes ali, ainda mais para emagrecer, a gente vai vendo que vai surgindo cada vez mais uma busca excessiva pela magreza, por um padrão estético elevado, em que muitas vezes vai gerando um sofrimento. E quando a gente fala nos transtornos alimentares, a gente tem ali alguns principais, como a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar. E esses transtornos, eles geram muito sofrimento. Tanto que um dado interessante, de certa forma, é o único transtorno alimentar que pode potencialmente matar por si só é a anorexia, porque a pessoa ela fica extremamente desnutrida, ao ponto em que ela pode vir a falecer por desnutrição. Então, a gente vê hoje que a medicação, muitas vezes, ela tem facilitado essa forma da pessoa conseguir emagrecer e estar extremamente magra. Um dos padrões de beleza que a gente vê hoje é ou um corpo extremamente magro ou um corpo extremamente magro e musculoso. Quando a gente fala em padrão de beleza, significa que ele está sendo ditado por alguém. Se a gente vai olhar lá no renascentismo, o padrão de beleza era outro. Eram mulheres volumosas, a gente tem isso retratado nas obras de arte, né? Em que momento essa magreza extrema passou a ser considerado o padrão que deve ser vigente na sociedade? A gente percebe a influência da cultura, das redes sociais, que vem cada vez mais intensificando isso. Então, antigamente, a gente tinha as revistas, no máximo ali a televisão, né, artistas na novela, mas hoje a rede social está na palma da mão, né, está ali no celular. Então, a cada clique, a cada visualização, a cada pessoa que a gente vai acompanhando, a gente tem esse acesso ainda mais fácil. E não só com artistas, mas com pessoas normais ali do dia a dia, né, nas redes sociais, uma vizinha, uma conhecida, uma amiga, em que aumenta essa comparação. Então, a comparação ela também vem intensificando, a gente percebe muito isso. Isso também atende uma lógica de mercado, Alexia, porque assim, se eu for observar, a gente está falando dos medicamentos que deveriam ser utilizados para casos de obesidade, mas acabaram se alastrando em busca desse padrão de magreza. Então, tem um mercado que gira para vender esses medicamentos. Um corpo extremamente musculoso. Daqui, além de personal, academia e infinitas atividades, eu tenho também os suplementos que são comercializados, eu tenho as roupas fitness que são comercializadas, né? Então a gente pode pensar que existe uma lógica de mercado, uma lógica capitalista que fomenta isso. Sim, o mercado da indústria da beleza acaba se beneficiando muito disso. E é até irônico, engraçado, mas a gente tem um problema, por exemplo, a obesidade, em que a gente tem uma solução, mas a gente, a partir dessa solução, encontra outros problemas. Então, esse mercado, ele vai dizer, tá, agora que você já não tá mais num corpo, né, num sobrepeso, agora você já tá com a pele flácida quando usa aí as medicações, então você precisa fazer algum procedimento estético na área da face, tanto que a face é uma das áreas que tem se destacado muito, não somente o corpo, mas agora nessa nova era da magreza extrema, a gente percebe muito isso. Então, derretimento. Isso. Né? Então, aí você precisa fazer uma harmonização, você precisa ter um acompanhamento profissional ali na academia. Você não pode somente ter uma prática regular de atividade física, você precisa fazer todos os dias, o máximo possível. Né? O surgimento de novos esportes. Isso, sim, ajuda muito na questão da saúde, mas muitas vezes acabam sendo distorcido, né? Acaba sendo intensificado em que a vida da pessoa fica em torno disso. Então a gente percebe sim que, tanto que uma das coisas que eu percebo muito é que antes o item de luxo era uma bolsa, um relógio, né, para as pessoas. Agora um novo item de luxo é um corpo extremamente mau, porque ele custa caro. E é exatamente isso que não aparece, né, nas redes sociais. Aparece ali a pessoa só, não, estou treinando e comendo.
muito bem, mudei meu estilo de vida, mas não mostra o quanto financeiramente aquela pessoa precisou investir para conseguir manter esse estilo de vida. Você falou da rede social e de como existe um universo de conteúdo sendo produzido nesse sentido e como as pessoas acabam se comparando com aquilo, né? A gente sabe que tem o universo dos influenciadores que faz isso de uma forma bastante consistente. E muitas vezes a gente vê pessoas que não são da área de nutrição, que não são da área de saúde, que não são da área da educação física, falando sobre receitas, treinos, formas de se atingir essa magreza extrema que é buscada, né, atualmente. Isso também é um risco? Sim, com certeza. Justamente porque, às vezes, o que é vendido como algo saudável, na verdade, não é tão saudável assim. Então, existem ali nas redes sociais, TikTok, Twitter, pessoas divulgando, veja como eu emagreci em tantos dias, em 5 dias, 10 quilos, sei lá. Uma coisa que muitas vezes você vê que aquilo não é o saudável de fato, mas é algo que está estimulando a magreza pela magreza e não a saúde, né? Então, como por exemplo, que muitas pessoas fazem, pessoas que têm ali um pezinho no transtorno alimentar ou até tem. Então, um jejum muito prolongado, uma restrição alimentar, uma culpa ao comer, passar horas sem comer e se sentir feliz por isso, porque não conseguiu comer, se sentir mais disciplinada, mais vitoriosa, porque conseguiu ter um autocontrole. Então, muitas vezes, essas influências traz isso como uma vitória, uma conquista, sendo que, na verdade, não favorece uma saúde, de fato. Sai de um padrão de normalidade, né? E a gente estava falando sobre o transtorno alimentar e o risco que ele pode trazer para a vida da pessoa, inclusive um risco de morte, quando você fala da anorexia. E eu acho que o desafio maior nesse contexto de magreza extrema é você conseguir manter esse shape, né, que foi conquistado a duras penas também, mas a manutenção é mais difícil. É nesse contexto, Alexia, que esse transtorno pode se instalar e depois existe uma forma de reverter essa situação, mas quanto custa isso, né? Sob o ponto de vista da saúde mental, sob o ponto de vista do manejo mesmo que essa pessoa vai precisar ter no dia a dia. A pessoa que ela busca uma magreza extrema, ela acaba sendo contaminada pelo recorte, como a gente falou das redes sociais, por exemplo. O recorte de que eu emagreci, agora eu tenho relacionamento, eu emagreci, consegui uma promoção no trabalho, eu emagreci e sou mais feliz. Então, é essa ideia que muitas vezes está na mente dela quando ela busca essa magreza extrema. E aí, na busca excessiva pela magreza, ela acaba deixando para trás uma qualidade de vida, né? Por ela não se sentir bem com ela mesma, com o próprio corpo, ela acaba se isolando, ela se sente muito mal. Então, tudo isso vai impactando na saúde mental dela e também no corpo, porque a forma como ela se vê, a autoestima dela acaba ficando mais baixa. Então, a forma como ela se vê, a forma como ela lida com os outros, ela deixa de ter tantas relações porque ela já não sai. Então, tudo isso acaba impactando a qualidade de vida dela. E se eu, por exemplo, quais são os sinais que me fazem ligar o alerta de que essa busca pela magreza pode ter se tornado um transtorno? Né? Quais são os indicativos de que, olha, eu preciso cuidar, porque isso aqui não vai ter um desfecho que é bacana. Então, eu queria que você dissesse, sob o ponto de vista de consultório mesmo, da prática psicológica, né, desse atendimento, o que sinaliza para isso? Uma relação conturbada com a comida, então, a restrição alimentar e principalmente a restrição seguida de purgação, que pode ser ficar horas sem comer, ficar horas na academia fazendo exercícios físicos, ou ter autoinduzir vômitos, por exemplo, tomar laxantes, tomar diuréticos, tudo isso, né? A pessoa ela pode, por exemplo, deixar de sair para não ter que comer e não ser questionada por isso. Porque muitas vezes eu já ouvi relatos assim, por isso eu lhe pergunto, né? Quando você disse assim, existe também
um risco de o que eu associo a essa magreza. Ela com uma conhecida falou assim, gente, tá magra, tá feliz, olha, agora eu tô feliz, porque tinha emagrecido, né? Então, às vezes a gente faz ligações, muitas vezes que elas não são nem conscientes, né? De que, se eu chego nesse ponto, eu vou conquistar uma infinidade de situações que, de alguma maneira, hoje, elas não estão acessíveis a mim. Sim, então, alguns sinais que a gente percebe no consultório é essa restrição, e por conta dessa restrição, muitas vezes tem um descontrole alimentar, então, um comer compulsivo, um comer excessivo, e aí, logo desse comer, vem a culpa. E a partir dessa culpa vem algumas estratégias compensatórias, como vômito, uso de laxante, jejum por longas horas. E aí o ciclo vai se repetindo cada vez mais. E a pessoa ela vai deixando de ter cada vez menos qualidade de vida, e a saúde mental acaba sendo cada vez mais prejudicada. E nesse contexto, o que se apresenta, né? São quadros de ansiedade, são quadros de depressão, existe algum outro transtorno que pode se apresentar também por conta desse comportamento? Sim, quadros ansiosos ou depressivos podem acabar impactando ainda mais o quadro da pessoa, assim como afetando outras áreas da vida, né? Nos relacionamentos, o trabalho, a qualidade de vida de maneira geral. E Alexia, quando a gente pensa em todo esse desenho que a gente fez aqui no papo agora, para quem está nos acompanhando, mulheres e meninas são as mais afetadas? Sim, principalmente quando a gente pensa em meninas mais jovens, adolescentes, em fase de desenvolvimento. Mas também a gente tem visto mulheres pós-parto, em que antes tinham estava ali no corpo na normalidade, e aí houve essa transformação no corpo, e aí tem um impacto emocional. Então muitas mulheres têm essa dificuldade de compreender que o corpo está em uma fase diferente, né? Tem uma pessoinha dentro dela. Ou mulheres na menopausa, então mulheres que antes tinham metabolismo e agora buscam, né, ainda mais com a medicação, um novo corpo, né, se sentir bem consigo mesmo. Então essas mulheres também têm sido impactadas. E ouvi algumas pessoas e queria saber contigo, né, o que você pensa sobre isso. Dizerem o seguinte, fazerem a seguinte análise. Quando você busca uma magreza acentuada, você não está falando do corpo de uma mulher. Você está buscando uma semelhança com o corpo de uma criança, por exemplo. Né? E quando se dita esse padrão, a gente também não está falando de outras questões que vão para além da estética, Alex? Sim. Quando a gente vê a mulher buscando, e eu falo a mulher porque isso aparece ainda mais nas mulheres, uma autocobrança, né? Então, buscando esse corpo extremamente magro, ela está buscando se encaixar nas expectativas da sociedade, daquilo que a sociedade espera, a tentativa de agradar, de ser validada, de ser reconhecida, de ser amada. Então, tem uma expectativa por detrás disso. Então, é exatamente isso que a gente percebe quando há essa busca excessiva pela magreza. E aí, como é que a gente combate isso, né? Porque a gente é bombardeado de todos os lados. Para quem está em casa assistindo a gente, que tem uma filha adolescente, para a pessoa que se viu, né, nesse contexto buscando atingir esse corpo que seria considerado o ideal, qual é o processo para a gente entender até onde é possível e o que passa a ser excesso, né? Quais são os filtros que a gente precisa adotar nesse caminho? É interessante pensar no conceito da autoestima. O que é autoestima? Autoestima é tudo que engloba aquilo que você é. Então, quem você é, o que você pensa, os seus valores, aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta, inclusive o seu corpo. E também tem a imagem corporal, né? Então, a forma como você se vê, o que você gosta da sua imagem física, né, na matéria, e aquilo que você não gosta. Então, é importante que quem está nos acompanhando tenha essa clareza em conseguir trabalhar a autoestima, o autoconceito para além do corpo.
Então, o corpo faz parte da nossa autoestima, mas não define ele. E aí, para essas pessoas que sentem essa dificuldade, é importante buscar um apoio, uma ajuda profissional, né, se isso é algo que está ainda mais intensificado, para trabalhar essas questões de autoestima. E algumas estratégias, né, seria, por exemplo, perceber o seu meio social, né, a influência das redes sociais, as pessoas em que acompanha, se essas influências, se acompanhar essas pessoas, às vezes não intensifica essa sensação de que estou ficando para trás, eu não tenho valor, entre outras coisas. E a gente fala muito, né? Se coloca um padrão que muitas vezes não é aplicado para todos os tipos de corpos, para todas as mulheres, né? A gente vê muito aquela, quem nasceu para ser Paulo Oliveira nunca vai ser Jade Picon, mas essa individualidade muitas vezes é desconsiderada também nesse processo, né? Sim, e cada mulher tem a sua beleza, né? Tem o seu jeito de ser. E é exatamente isso que muitas mulheres encontram uma frustração, porque aquela mulher tem o seu corpo, tem a sua individualidade, tem o seu jeito de ser, e ela tenta se enquadrar, tenta se encaixar aonde ela não vai se encaixar, não porque ela não consegue, mas porque ela tem uma beleza que é própria dela, diferente de outras mulheres. E fugir da padronização. A coisa padronizada fica tão sem graça, né? É a diversidade que deixa a gente com uma riqueza de cultura, com uma riqueza de pensamento, buscando soluções para problemas que se apresentam. Mas existe sempre um movimento que tenta massificar a gente, né? Sim. E uma coisa que é curiosa é que as mulheres que muitas vezes têm essa autoestima elevada, que se sentem bem consigo mesmas, são essas que conseguem ser autênticas, ser quem elas realmente são, sem depender de uma aprovação ou de uma validação externa. Alexia, muito obrigada pelas informações. Deixo o espaço à disposição caso você queira trazer mais alguma contribuição. Agradeço muito pelo convite e deixo também a reflexão para quem está nos acompanhando. Esse movimento de buscar uma magreza extrema nem sempre é em prol de um movimento saudável. Então, cuidar da saúde é importante, né? Ter uma rotina, se exercitar, cuidar da autoestima, da forma como você mesmo se vê é importante. Mas existe um limite do saudável, né? Então, se necessário, busque ajuda e busque um apoio profissional. Muito obrigada. Intervalo, a gente volta já já. Sabe, todo esse conteúdo que vai ao ar aqui no Papo com Ela, ele também fica disponível no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser e para distribuir com quem quer que você conheça e sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, fica o meu convite, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. E para facilitar a tua vida, a gente criou esse QR Code que aparece na tua tela. Basta mirar a câmera do celular para ele, que ele já vai te dar o caminho certinho para você integrar essa comunidade do papo lá no YouTube. Sabe um outro lugar que você também consegue acessar o nosso conteúdo? É no site nossarepublica.com.br. Julho é o mês que marca a campanha de conscientização e luta contra as hepatites virais. O movimento busca alertar a população sobre o risco dessas doenças e a importância do cuidado com o fígado. Um vírus silencioso que pode permanecer anos no organismo sem provocar qualquer sintoma. Quando os primeiros sinais aparecem, muitas vezes o fígado já sofreu danos importantes. Essa é a realidade das hepatites virais, tema da campanha Julho Amarelo, que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento. As hepatites são inflamações que atingem o fígado e podem ser causadas por diferentes vírus. Os tipos A, B e C são os mais frequentes no Brasil. Enquanto a hepatite A costuma estar relacionada ao consumo de água ou alimentos contaminados, as hepatites B e C preocupam por poderem evoluir para formas crônicas, aumentando o risco de cirrose e câncer de fígado. Porque na maioria das vezes as hepatites elas são doenças silenciosas, por muitos anos até, né? Então elas são doenças que no início não demonstram sintomas, especialmente a hepatite B e a hepatite C. São doenças que o paciente pode ter a vida inteira, né, esse vírus.
Então, por isso que é importante essa conscientização de a pessoa se testar, né? As que não tenha sintomas, mas se você manteve relação sexual desprotegida em algum momento da sua vida, é interessante fazer de rotina, né, esse rastreio para as hepatites. Quando aparecem sinais como cansaço intenso, pele e olhos amarelados, urina escura ou dores abdominais, o comprometimento do fígado já pode estar avançado. Por isso, a testagem é uma das principais estratégias para mudar essa realidade. O exame é simples, rápido e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A principal causa do câncer de fígado no Brasil é o vírus B ou o vírus C, né? Então é importante, por isso que é importante o paciente se testar. Porque o quanto antes você diagnostica, você evita essas complicações e fica mais fácil de tratar sem deixar sequelas. A gente tem tratamento para os dois vírus, para o B e pelo C, também fornecido somente pelo SUS no país. Melhor do que você ter a doença e tratar é você não ter a doença ou não ter as complicações dela. E quem faz isso é a vacina. Então a vacina é sempre a principal medida para doenças que disponham de vacinas. Por isso, manter, ou checar o calendário vacinal sempre com constância e incentivar as outras pessoas a vacinarem, né? A Organização Mundial de Saúde estabeleceu como meta eliminar as hepatites virais como problema de saúde pública até 2030. Para isso, a informação, a vacinação e a ampliação da testagem são fundamentais. Realizar um teste rápido pode interromper a transmissão, garantir o início do tratamento e evitar complicações no futuro. A pessoa está com o vírus e ela está assintomática, ela transmite o vírus, por via sexual. O vírus C, só um adendo, ele é transmitido mais por corrente sanguínea, contato sanguíneo. Apesar dos avanços da medicina e da oferta gratuita de testes e tratamentos pelo SUS, o maior desafio continua sendo levar a população às unidades de saúde. Isso porque, na maioria dos casos, quem tem hepatite viral não sente absolutamente nada. E é justamente esse silêncio que o Julho Amarelo busca quebrar. Lembrar que as hepatites são uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, então se proteger, principalmente com o uso do preservativo, e vacinar contra as hepatites. 2026 é ano de eleição e uma pesquisa realizada recentemente na Universidade Católica Portuguesa mostra que as redes sociais têm influenciado a maneira como os jovens se relacionam com a política. A política nunca esteve tão presente na palma da mão. Basta alguns minutos navegando pelas redes sociais para encontrar vídeos, memes, opiniões, debates e influenciadores falando sobre eleições, economia e decisões que impactam a vida de todos nós. Para uma geração que cresceu conectada, esse ambiente digital se tornou a principal porta de entrada para o debate político. Mas essa nova forma de consumir informação também levanta um alerta. Será que os algoritmos estão ampliando o acesso ao conhecimento ou limitando a diversidade de opiniões? O algoritmo, ele não tem compromisso com a verdade. O algoritmo, ele tem compromisso com o engajamento. Então, ele acaba premiando que tipo de informação? Aqui tem ódio, aqui tem raiva, aqui tem humilhação. E aí, o que acontece? Esses jovens de hoje é quem tem mais acesso a essas redes sociais praticamente a todo momento, E em diversas plataformas. Até porque eu diria para você que a política hoje, essa polarização como um todo no Brasil, ela está presente desde o Twitter até o YouTube, até o TikTok, ou seja, em todas essas plataformas nós temos essas informações. Qual é a diferença? Cada uma delas lida com essas informações de uma maneira diferente, de uma dinâmica diferente. O problema central é como essa informação chega para esses jovens, principalmente em tempos em que a lacração costuma ser uma das formas de contato entre rede social e entre aqueles que a acessam, Então você acaba criando respostas fáceis, análises fáceis para problemas complexos
Geralmente o assunto que chega para o jovem, ele vem em forma de meme, ele vem com recorte rápido, ele vem de maneira didática. Então isso faz com que ele sinta representado por essas informações. Uma pesquisa realizada com jovens brasileiros entre 21 e 34 anos identificou que a forma como eles se relacionam com a política vem sendo profundamente influenciada pelas redes sociais. O estudo aponta 3 fenômenos principais: personificação, isolamento e polarização. Segundo a pesquisadora Catarina Vale, da Universidade Católica Portuguesa, muitos desses jovens nunca conheceram uma vivência política sem a mediação das plataformas digitais. Como consequência, eles passaram a selecionar cuidadosamente os conteúdos que consomem, evitando opiniões divergentes em um movimento chamado de curadoria do eu. Na prática, isso significa bloquear perfis, silenciar temas e permanecer em ambientes onde predominam ideias semelhantes às próprias. Nós perdemos aqueles espaços que eram os legítimos de discussão. O espaço dos movimentos sociais, os espaços partidários e até os espaços institucionais. Esses espaços haviam divergências também, até porque a divergência é uma das referências da democracia. Não há democracia sem divergência. Então o debate ele é salutar para esse processo. O problema é que nas redes sociais, ela não permite essa divergência, pelo contrário. Então é como eu te disse, eu olho para o outro desqualificando, fascistinha, comunistinha, ou seja, se você não está de acordo com o meu repertório, com aquilo que eu acredito, eu olho para você com descredibilização, ou seja, a gente acentua a narrativa do nós contra eles. A rede social, ela premia apenas um lado, só alguém está certo e o outro é errado e é inimigo. Então eu acho que esse é o grande impacto, porque nós estamos perdendo uma das arenas mais importantes da juventude, que é justamente ocupar esses espaços. Esse comportamento pode reduzir o espaço para diálogo e fortalecer as chamadas bolhas digitais. Dentro delas, opiniões diferentes aparecem cada vez menos, enquanto conteúdos semelhantes são reforçados repetidamente pelos algoritmos. Ao mesmo tempo, as redes sociais também ampliaram o acesso à informação, aproximaram os jovens do debate público e facilitaram a mobilização em torno de causas sociais. O desafio está em transformar essa facilidade de acesso em participação consciente baseada em informações verificadas e em diferentes pontos de vista. A gente está justamente falando de um grupo social que está em processo de formação. Então, ele estando em processo de formação, sendo bombardeado, às vezes apenas por um viés, faz com que ele se limite a apenas uma referência da história. E isso é muito triste do ponto de vista acadêmico, informacional, porque ele acaba empobrecendo a formação desse jovem. Então, eu vejo que a gente primeiro precisa ter algumas políticas de cunho institucional, né? E aí eu ratifico, então, regulamentação já das redes sociais e responsabilização desses que reverberam informações inverídicas. Nesse cenário, mais do que nunca, desenvolver senso crítico, diversificar as fontes de informação e compreender como funcionam os algoritmos tornou-se parte do exercício da cidadania. Em tempos de informação instantânea, formar opinião exige muito mais do que apenas deslizar o dedo pela tela. A questão não é a saída das redes sociais, mas é qualificá-la, né? E o jovem também tendo educação digital e a escola também articulando isso para mostrar os riscos de como ela atua, vai ser predominante para que a gente encontre outro caminho para que uma ferramenta tão poderosa como as redes sociais, ela seja realmente informacional e menos tensional.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma honra e satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Me conta o que você gostaria de ver aqui no Papo. Para isso, você pode mandar mensagem nas nossas redes sociais e também para o endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta, esperando mais uma vez contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!